Vamos então retomar e terminar, neste caso, a sessão de mensagens sobre o tema foco. Primeiro dia, nós estudámos, na segunda-feira, os fundamentos do foco. Segundo se lembram, e espero que se lembrem bastante bem, qual era a grande prioridade que nós vimos, não só para a segunda-feira, mas deve ser a prioridade para as nossas vidas, e que no fundo é aquilo que nos permite ter foco. Qual é? Estar com Deus. Ok? Essa é a prioridade de tudo. Com isso, nós vamos conseguir ter perfeitamente o nosso foco. Mas, estando com Deus, nós vamos conseguir descobrir quais são as nossas prioridades. E depois, continuando com Deus, na prioridade, nós vamos ter forças para dizer não. Dizer não. E com isso continuarmos focados. Muito bem. Segundo dia, qual foi o tema? Afetividade. Afetos. O que é que nós aprendemos? Quais são os 4 grandes alvos de afetos que nós devemos ter? Quem é que está em primeiro lugar? Deus. Segundo lugar? Terceiro lugar? Quarto lugar? Exatamente. Se virarmos as coisas bem feitinhas, por esta ordem, nós vamos ter sabedoria para escolher outros afetos, como, por exemplo, com quem casar, etc. Porque as prioridades principais estão certas. O que é que vimos a seguir? A seguir os afetos? Dons. O que é que vocês retiveram mais sobre os dons? Ou melhor, mais importante, como é que eu posso fazer para descobrir o meu dom? Quais são os passos? Primeiro? Testar. Não, primeiro orar. Falar com Deus e perguntar: Deus, tu que dás os dons pelo Espírito Santo, qual é o meu dom? Segundo passo? Testar. Lembram-se do António? Lembram-se do António Stradivarius? Terceiro passo? Sentir. O que é que isso significa? Fazer algo que gostamos, não é? O último passo? Sondar. O que é que isso significa? Perceber se o que fazemos produz bênção para os outros. Depois vimos as recompensas. Estudámos que há recompensas aqui, já na terra, e há recompensas no outro lado. Vimos as coroas. E vimos aquela frase que foi repetida à exaustão, mas e nunca será demasiadamente exagerado repeti-la. Aquilo que nós, ou melhor, antes de mais... Não era essa. Quando nós queremos, hoje, aquilo que Deus nos quer dar amanhã, e com isso sacrificamos os nossos valores, acabamos sempre por... Ok? Todos perceberam? Acabamos por receber consideravelmente menos. Ok? Por anteciparmos as recompensas que Deus nos dá. Ontem vimos as necessidades. Ok? O que é que vos ficou da mente sobre as necessidades? Lembram-se de alguma coisa? Perceberam também o tema? É melhor resumir. Eu quero-vos ouvir falar. Necessidades. O que é que vocês aprenderam ontem? O que é que vos marcou mais sobre o tema das necessidades de ontem? Vimos muita coisa. A verdade foi essa. Não foi... Há uma explicação para vocês não se lembrarem tanto. É porque a estrutura da mensagem de ontem não foi tão... Há 4 grandes motivos. Eu expliquei 4 grandes lições daquela passagem. E dentro daquelas 4 grandes lições havia, muitas vezes, 5 motivos que justificavam cada uma destas grandes lições. Por isso é que vocês não se estão a lembrar agora tão focadamente. Mas eu quero só esclarecer uma coisa. E esta frase pode ser o sumo de tudo. Que eu dei no início e disse: se vocês esquecem do que está para a frente, esta sintetiza tudo. As necessidades que nós temos pela frente são de tal modo grandes que nós não temos capacidade para nós próprios as resolvermos. E precisamos sempre de as depositar aos pés do Senhor. Ele pode responder todas as nossas necessidades. Ok? Isto de forma muito sucinta. Começámos com o foco, os fundamentos. Passámos para os afetos. Ok? Nós, com os nossos afetos, nós produzimos dons. Ok? Ninguém produz dons sem ter, de facto, afeição para os produzir. Depois, os dons, quando são bem feitos, produzem quê? Recompensas. Estão a ver a cadeia? Depois das recompensas, as recompensas que nós recebemos devem ser utilizadas para quê? Para suprir necessidades. Ok? E hoje vamos perceber, mais uma vez, já ontem foi abordado na mesa redonda, e penso que foi muito proveitoso, vamos ver outra perspectiva sobre a vontade de Deus. Até porque, quando nós aplicamos foco em tudo o que nós fizemos esta semana, em cada um dos temas, nós no fundo estamos a descobrir a vontade de Deus para cada um desses temas. Hoje vamos falar sobre a vontade de Deus num sentido mais genérico. Eu gostava então de vos colocar uma questão, que é a questão que vocês colocam muitas vezes, a vós próprios e a outros. Como é que eu posso saber a vontade de Deus?
Eu lembro muitas vezes de fazer esta pergunta a mim mesmo ao longo da vida, em alturas importantes. Como é que eu posso saber a vontade de Deus? Não é? E quantas vezes dava jeito de ter uma resposta? Quantas vezes, assim, de caras, dava jeito de ter assim uma mensagem escrita, alguma coisa enviada por Deus, um e-mail, se Deus tivesse conta de e-mail, aquilo devia ser engraçado. Ou talvez não. Hoje em dia nós podemos falar com ele diretamente e muitas vezes não falamos, portanto eu acho que a conta de e-mail também não seria grande coisa. Mas de qualquer das formas, nós muitas vezes gostaríamos de ter mensagens diretas para nós. Porquê? Porque não gostamos muito de nos chegar ao pé de Deus. Muitas vezes não queremos buscá-lo. E queremos ir pelo caminho mais fácil, que é ter uma resposta direta. Há várias teorias sobre a manifestação da vontade de Deus. Várias. Há quem pense, há uma teoria que diz que Deus que vê Deus como um Deus assim muito severo, muito austero, que guarda a vontade só para Ele, que não gosta muito de partilhar a vontade para nós. Portanto a vida é uma lotaria. Poder nos dar bem ou poder nos dar mal. Será que isto é assim? Não, não é assim. Há quem pense que Deus manifesta hoje a sua vontade por visões, por situações extraordinárias. Não é que Ele não tenha poder para o fazer, mas a prática não é essa. Porquê? Porque nós, hoje em dia, a palavra de Deus está completa, o que Ele tinha a dizer já disse, e disse de uma forma tão intemporal que, seja qual for o século em que nós vivamos, temos sempre respostas para tudo. Desde logo, Ele não precisa, muito embora possa, mas Ele não precisa desse tipo de revelações e nós também não precisamos para saber a vontade de Deus, como viramos daqui a bocadinho. Na verdade, a verdade de Deus está bem clara neste mesmo livro. Tem as respostas todas. E ainda ontem, por uma situação que foi dita e explicada muito prática, Deus também tinha uma resposta. E se formos a ver, para cada situação prática, com um bocadinho de sabedoria e com a luz de Deus, nós encontraremos sempre a resposta que precisamos. Sempre. Fundamentos. Já vimos as teorias. Primeiro fundamento. Eu gostava que lessem comigo Mateus 6, 9 e 10, por favor. Mateus 6, 9 e 10. Mateus 6, 9 e 10. Nós vemos aqui, nesta passagem, o Senhor ensinar a fazer uma oração. Eu não vou entrar por aqui, nem vou entrar no âmbito doutrinário sobre o contexto desta passagem. Voltaremos Estou apenas a focar no princípio, porque está aqui um princípio importante que ainda hoje deve estar presente nas nossas mentes. Como é que nós devemos fazer as coisas? Nesta oração, nós vemos o seguinte, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que eu queria destacar aqui, e apenas isso, é o seguinte. Quando nós queremos saber a vontade de Deus, temos que orar. Ok? É o fundamento. E quando orarmos, antes de pedirmos por tudo mais, peçamos pela vontade de Deus. Reparem, antes do Senhor ensinar a pedir pelo pão, por aquilo, pelo outro, por perdoar, por não sei o quê, primeiro, a vontade de Deus. Depois, sobre a vontade de Deus, vinha o pedido pelo pão, por perdoar, por ter calma, por ter paciência, por ajudar a ter emprego, por ajudar a encontrar uma pessoa que nos acompanhe o resto da vida, por nos a escolher qual é o melhor caminho para a nossa vida a nível de curso, etc, etc. Mas, acima de tudo, quando nós orarmos a Deus, devemos fazer o seguinte: Pai, eu quero saber a tua vontade. E já agora vou dizer o que eu sinto que me atormenta, que me está a causar ansiedade. É isto, é isto, é isto, é isto. Mas eu quero fazer a tua vontade. É sobre isto, é assim que se deve fazer as coisas. Primeiro orar, e ao orar aprendamos com o Senhor. É assim que Ele fez, é assim que devemos fazer. E mais do que isso, o Senhor é fantástico, porque Ele não só dizia, mas Ele fazia. Ele deu o exemplo. Quando Ele estava no jardim, em agonia, de Getsemane, sabe que ele orou? Como é que Ele fez? Ele estava aflito. Ele estava aflito. E Ele disse assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice. E Ele, no fundo, parte dele desejava que passasse. Mas sabe o que Ele disse a seguir? Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Ou seja, o facto de nós queremos que Deus faça a sua vontade não impede que nós tenhamos uma vontade própria também. E Deus é um Deus que quer também ouvi-la. Podemos dizer a Deus: Deus, eu gostava que isto corresse assim. Aliás, nem precisamos, porque Deus conhece o nosso coração. Mas já agora, fica bem dizermos, sejamos honestos, eu gostava que isto acontecesse. Olha, mas sabes, Deus, seja feita a tua vontade e não a minha. Este é o fundamento. Oração, oração, oração. E quando orarmos, sempre nesta perspectiva. Tua vontade e não a minha. Mas tu sabes qual é a minha. Mas acima de tudo a tua. Fundamento número 2.
Ingrediente secreto. Agora é que vocês não sabem. Efésios 6.6. Leiam comigo, por favor. Efésios 6.6. Eu estou a ler hoje e não vou dar a oportunidade para vocês lerem para ser mais rápido, ok? Temos muito que fazer. Efésios 6.6. Mas serei breve. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, este é o segundo fundamento. Não implica só fazer a vontade de Deus, pura e simples, fazê-la. Mas devemos querer fazê-la, desculpem a expressão, com vontade, com alegria, de coração. Voltamos ao mesmo. Já repararam que todos os dias falamos sempre na atitude de coração em tudo o que fazemos? Eu não planeei isto, mas as coisas têm acontecido. E eu tenho reparado, que eu próprio ao escrever isto, não tinha planeado isto. Mas cada dia há sempre a questão do coração. Como é que fazemos as coisas? Mesmo na vontade de Deus, nós devemos amar ter a vontade de Deus. Não é só dizer na oração, Deus, eu gostava de ir para aquela faculdade. Ou melhor, mas faço a tua vontade. Mas tu vê lá, eu vou ficar muito chateado se não for essa. Não. E muitas vezes fazemos isso. Nós estamos, no fundo, a querer chantagear Deus. A encurralá-los. Dizer assim, Deus. E depois apresentar argumentos. Deus, era bom porque conseguimos fazer isto. Como se estivéssemos a ensinar alguma coisa a Deus. Como se Deus não soubesse o que era melhor para nós. Como se Deus não visse coisas que nós não vemos. Como se Deus, não tendo-nos criado, não soubesse o que é claramente melhor para nós. Porque Ele conhece-nos melhor que ninguém. Viram que nós somos obra-prima criada por Deus? Não é meu. Peço desculpa. Pensei que fosse meu. Já pedi desculpa. Portanto, atenção. Fazer de coração. Queres saber a vontade de Deus para a tua vida? Então temos que estar disponíveis para uma coisa. Para colocá-la acima dos nossos sonhos, acima das nossas ambições, acima dos nossos desejos e acima da nossa vontade. Se não estiverem dispostos a isso, eu lamento, mas o que eu vou dizer daqui para a frente não vos vai servir. Porque é assim, não podemos querer tudo. Não podemos querer a vontade de Deus e querer a nossa. Ou queremos a vontade de Deus e os termos de Deus são estes. Os termos de Deus é: eu só manifesto a vontade de Deus a quem tenha de coração vontade de a cumprir. Se nós não tivermos de coração vontade de a cumprir, Deus não a revela. É tão simples quanto isso. Avançando. Estes são os dois fundamentos. Ok? Definição da vontade de Deus. Ok? Há 3 tipos de vontades de Deus na Bíblia. Eu vou-me dedicar mais à terceira, mas eu vou explicar-vos as outras 2 primeiras. Primeiro, nós vemos aqui na Bíblia vontades de Deus resultantes de seus propósitos eternos. E vou dar exemplos, que é para vocês perceberem tudo. Por exemplo, quando Deus se propôs a criar o homem, é da minha vontade criar o homem. Ou é da minha vontade salvar o homem. Ou é da minha vontade criar a igreja. Ou é da minha vontade arrebatar a igreja. Ou é da minha vontade estabelecer um reino de 1000 anos. Ou é da minha vontade punir todos aqueles que não aceitam o Senhor Cristo como Salvador. Estamos a falar de vontade de Deus resultantes de seus propósitos eternos, que Ele desde sempre teve em mente. Que não são alteráveis, não são manipuláveis, não dependem de nós, são resultantes de propósitos eternos. Coisas que Deus estabeleceu para Ele mesmo, para fazer, para cumprir. É vontades de Deus resultantes de propósitos eternos. Depois, temos vontade de Deus resultantes de seus desejos. E a Bíblia também dá exemplos disso. E eu vou-vos dar pelo menos 2. Ou seja, coisa que Deus deseja, mas que ainda que possa interferir, Ele prefere não o fazer. E deixar ao livre-arbítrio de cada um. Eu vou citar-vos 2 versículos, 2 passagens. Desejaria eu, está em Ezequiel 18:23, desejaria eu, ou por outras palavras, não teria eu vontade, Deus a dizer, não teria eu vontade de qualquer maneira na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo, ou por outras palavras, não tenho vontade. Antes que se converta dos caminhos e viva. A pergunta que eu faço é, Deus não tem vontade. Deus não deseja, mas pode acontecer. Isto é vontade de Deus resultante do seu desejo. Ele pode interferir, mas não quer. Ele pode interferir, mas não quer. Mas Deus tem uma vontade clara. Mas deixa-nos a cada um de nós
A escolha de poder aceitá-lo ou não. Mais, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreiras os que te são enviados. Quantas vezes quis eu, não tive eu vontade, entre parênteses, de ajuntar teus filhos como a galinha junto aos seus pintos debaixo das asas e não quisestes? Vontade resultante de seus desejos, em que Deus poderia interferir, mas prefere não fazer. Vamos agora tratar da vontade que tem a ver connosco, que é a terceira. Vontade de Deus, eu vejo vontade de Deus nos seus mandamentos. E é aqui que encontramos a fonte de respostas para a vontade de Deus para a nossa vida, hoje. E nesse aspecto, eu queria que tivessem atentos agora daqui para a frente. Ok? Como saber então a vontade de Deus? O que eu disse até agora foi importante, mas agora vamos tratar diretamente do nosso assunto. Ok? Mas eu não poderia começar aqui sem dizer o que disse até aqui. Como saber então a vontade de Deus? Por exemplo, como saber que curso devo fazer, com quem devo casar, o que fazer perante uma situação específica? Terá a Bíblia algum capítulo para mim escondido? Tipo 1 David 4, 5? E depois com aqueles subtítulos escritos pelos homens, na escolha de um parceiro, depois na escolha do futuro profissional, e depois no final, local onde deverás viver. Terá isso? Ou melhor, precisamos disso? A questão é que não precisamos, porque já lá está. Não está dessa forma. Assim como a Bíblia original também não estava assim. Isto foi os homens que a pintaram, que a compuseram. A Bíblia original era bastante mais simples. Ok? É melhor explicar isso, não vai alguém pensar que a versão que temos não está errada. Bem dito. Originalmente a Bíblia, nem se chamava Bíblia, era a lei e os profetas no passado, e depois com as cartas que foram acrescentadas depois, foi compilado este livro. Passados milhares de anos de autores completamente distintos, e depois, quando se chegou à altura de imprimi-lo e de fazê-lo em massa, teve-se o cuidado, dentro do possível e com a maior fidelidade possível, sem adulterar absolutamente nada, de apenas catalogar ou subdividir. Ok? É discutível alguns aspectos, do ponto de vista doutrinário, que eu não vou entrar por aqui, mas do ponto... ou seja, não há desculpas para podermos apontar alguma falha pela situação como temos aqui. Porque, na substância, está tudo perfeitamente correto e impecável. Isto de uma forma muito sintética, só para fechar este parênteses. E não tinha capítulos nem versículos? Não havia capítulos, não havia versículos. E era complicadíssimo. Podemos estar aqui, de repente, agora a estudar a Palavra de Deus, e agora procurem aonde? E andamos aqui para trás e para a frente à procura de uma palavra no meio de milhares. Era complicado. Portanto, como saber a vontade de Deus? Primeiro passo. Isto é importante. Eu acho que estou aqui... Vocês conseguem ver bem o projetor? Ok. A resposta não é qual é o capítulo da Bíblia para mim. Eu acho que é preciso... Nós, muitas vezes, Deus tem uma paciência connosco impressionante. Nós, a nossa ousadia, muitas vezes pedimos, Deus, dá-nos a resposta de tal e coisa e tal e aquela que eu preciso para mim agora, específica para mim, etc. Temos essa ousadia. Mas não temos a coragem, não temos o interesse em cumprir as vontades de Deus já existentes na Bíblia. Se Deus tem vontades de Deus para nós hoje, e não as queremos cumprir... Que autoridade temos nós para agora... Deus, agora mostra-me específica para mim. Quando aquelas que são essenciais que Deus tem na Bíblia não tenho vontade de as cumprir. Deus não mostrará vontade nenhuma específica quando não estiver disposto a cumprir as que já lá estão. Verificar primeiro as vontades de Deus na Bíblia para mim. Vocês vão descobrir uma coisa no final desta manhã. Vocês vão descobrir que estudando estas, vocês vão ter as outras respondidas. Mas isso já vão ver de uma forma prática, não é de conversa. Já vão ver de forma prática. Todas. Vamos ver... as vontades que Deus tem de Deus, vontades de Deus que Ele tem para mim na Bíblia já. Olha, eu só vos vou dizer duas. Eu não vou estar aqui a enumerar como tenho feito, volta e meia 10 comparações. Não. Para não perdermos o foco. Duas. São das duas mais importantes. É da sua vontade que todos se salvem. É da sua vontade que todos se salvem. Eu cito, 2 Epístola de Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se.
Por outras palavras, Deus quer, e é da sua vontade, que todos se salvem. Cito, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Epístola a Timóteo 2,4. Resumidamente, ninguém pode experimentar a vontade de Deus se primeiramente não se converter. Portanto, o que eu vou dizer a seguir, que é a segunda vontade de Deus, que é importante e que vai descomplicar muita coisa, espero eu, nas vossas mentes, não poderá ser um facto real para vós se vocês não cumprirem a primeira vontade de Deus, que é a salvação. Eu não vou voltar a massacrar e a falar, porque tem sido muito falado durante esta semana, e acho que todos já percebemos como é que se pode salvar. Fica ao critério de cada um. Mas é essencial. Okay? Segunda vontade de Deus, que nos pode ajudar a descobrir a nossa. É da sua vontade que nos enchamos do Espírito Santo. David, agora é que tu complicaste tudo. Porque isto agora, fazer isto para perceber a vontade de Deus para a minha vida em questões práticas, o que é que isso tem a ver? Eu vou-vos citar este versículo que está aqui, que é Efésios. Aliás, não vou citar, leiam comigo que é essencial. Efésios 5, 17 e 18, por favor. Está perto da última passagem que leram. Efésios 5, versículos 17 e 18. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Porquê que Paulo está aqui a falar de vinho? É apenas um contexto histórico. Na altura, era habitual, na adoração aos deuses pagãos, haver adoração misturada com muito vinho. E então, pelos vistos, havia o risco de que no culto a Deus também se trouxesse alguns dos hábitos importados de fora e houvesse um pouco de vinho a mais. E o que Paulo estava a dizer é: epá, vocês querem excessos, que se encham do Espírito. E que sei que deve ser um excesso. Não é o vinho. O vinho vocês não podem fazê-lo com moderação, mas em excesso, ainda por mais neste contexto, não. Se querem excessos, Espírito Santo cá dentro, com força. Não é vinho. Percebe o contexto? É esse o contexto. E depois diz assim, no versículo 18, lemos exatamente, há uma passagem... Paulo diz a seguir que era uma loucura não entender a vontade de Deus, e diz assim: não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Ou seja, nós muitas vezes somos insensatos, nós não queremos saber qual é que é a vontade de Deus. Vamos ver como uma coisa tão simples, tão simples. Nós devemos de facto encher-nos do Espírito, e vamos ver o que é que isso significa. Vou-vos dar exemplos. A Bíblia diz que todos nós, ao nos salvarmos, nós somos o Espírito Santo. Por isso é que é importante a prioridade, a vontade de Deus número 1. Porque sem a salvação não há Espírito Santo. E sem Espírito Santo eu não posso ser cheio de uma coisa que não tenho. Certo? Por isso é que é a primeira e a segunda. Ele diz o seguinte: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está em Romanos 8, 9. Ou seja, é o que eu acabei de vos dizer. Depois, lembre-se também que nós somos a habitação do Espírito Santo. E cito: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? 1 Epístola aos Coríntios 6, 19. Agora, o que é que significa ser cheio do Espírito Santo? A palavra grega, que é qualquer coisa parecida com pleró, mas não faço daí cavalo de batalha, não é isso que é importante. O que é importante é o significado da mesma. Foi aplicada várias vezes no Novo Testamento em 3 circunstâncias. E pelas vezes em que ela é aplicada e pelo contexto, eu vou perceber qual é que é o contexto para mim agora. A primeira vez em que foi aplicada foi... Não, eu cito, tenham atenção. João 16,6, e vou-vos ler o contexto. Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Alguém assim, com o coração cheio de tristeza, não é um bocadinho triste. Está muito triste. Está abatido ao máximo. Está quase em vias de depressão. Correto? É o contexto. É encher ao máximo. Segunda vez. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Ficaram zangadinhos. Eles ficaram muito zangados. Eles ficaram completamente descontrolados. É esse o contexto. Descontrole total. Terceira vez. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. E ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Reverência total. Total. Esta mesma palavra, quando é aplicada em cheios do Espírito, também é ao máximo. Enchem-se
ao máximo, cheios ao máximo. É nesta amplitude. Não é algo pequenino. É sempre em larga escala. E o que é que isso significa? Eu vou-vos explicar com a palavra, mas antes vou-vos dar uma pista. Encher-vos do Espírito significa dizer bye-bye ao nosso eu, à nossa vontade, aos nossos objetivos, e quem nos controla daqui para a frente é o Espírito Santo. Mas como é que isso acontece de forma prática? Como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Eu vou-vos dar uma dica. Há um versículo que está em 2 Timóteo 3,16 que eu cito. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Eu quero-vos dizer que tudo o que está aqui escrito foi escrito e inspirado pelo Espírito Santo. Eu encontro a mensagem dele aqui. Eu não preciso estar aqui, aparecer de forma física, porque tudo o que é importante sobre o Espírito Santo para poder encher está aqui. Porque toda a palavra foi escrita de forma inspirada. E vou-vos explicar mais do que isso. Portanto, se eu quiser ter contacto e quiser ser cheio com o Espírito Santo, eu deverei ler a Bíblia. E vou-vos provar com versículos. Lembram-se do versículo que acabaram de ler há pouco? Eu vou-vos reler. E depois vou-vos dar uma passagem compatível para vocês perceberem qual é a diferença. Atenção, isto é muito importante, isto é das partes mais importantes da mensagem. Por favor, estejam atentos. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Efésios 5, 18 a 22. Em que começa, enchei-vos do Espírito e diz isto tudo. Vou-vos dar uma passagem noutro sítio, que está em Colossenses 3, 16 a 18. A palavra de Cristo habita abundantemente em vós, em toda a sabedoria, ensinando-nos e admoestando uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no vosso coração, dando por ele Deus graças a Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos maridos, como convém ao Senhor. O que é que se passa aqui? Isto é uma cópia? É quase um copy-paste, mas há uma diferença. Um começa com encher do Espírito e outro começa com a palavra de Cristo habita em vós. Ou seja, o resultado é o mesmo. Ou seja, eu quero ser cheio do Espírito, eu tenho que me encher da palavra. Os resultados são os mesmos. E a Bíblia diz que é da sua vontade que eu me encha do Espírito. Ou seja, é da sua vontade que eu me encha da palavra. Vocês anotem, por favor, leiam com calma Efésios 5, 18 e 22 e leiam com calma Colossenses 3, 16 a 18. É tudo igual. Só muda a parte inicial. Um começa a encher-vos do Espírito e aquilo tudo que se passa em baixo acontece a mesma coisa em Colossenses 3, 16 a 18. Só muda a parte inicial do outro, que é a palavra de Cristo. Mas depois diz, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Isto só funciona se for em abundância, porque o Espírito não funciona a meio gás. Se nós pusermos a palavra de Cristo abundantemente na nossa vida, os efeitos são similares ao enchentes do Espírito. As consequências serão as mesmas. Estamos a cumprir a vontade de Deus. Pergunta, o que é que isso tem a ver? Como é que eu continuo a descobrir qual é o curso para mim? Tudo bem, mas como é que eu sei com a pessoa que eu devo casar? Ou como é que eu sei para onde é que eu devo ir? De forma prática, como é que eu vejo isso? Antes disso, diz a Deus à tua vontade, ao teu eu, aos teus desejos e objetivos. Quem te controla agora é o Espírito Santo. É isso que quer dizer encher-nos do Espírito Santo. E atenção, a forma de lá chegar é encher-nos da palavra. Como saber a vontade de Deus? Eu já vos disse muitas vezes, ou como já disse aqui de conta farta de ouvir, sobre... Já passei, desculpem. Já passei. Eu não vos mostrei, foi atempadamente este slide. É este a seguir. Sobre uma passagem que é esta. Que o Gabriel esta semana tinha que decorar versículos. Ele não conseguiu. Eu disse a ele, cá entre nós, numa conversa com ele, não te preocupes, porque o primeiro acampamento em que fui não decorei nada e fiquei frustrado. Ele não consegue estar frustrado. Há de lá chegar, mas não consegue. Então foi montar Gil. Eu tinha pai 10 anitos e eram todos mais velhos do que eu. Isto é a prova como muitas vezes a diferença de idades não é má. Porque eu gostei muito daquele acampamento. E eram todos muito mais velhos do que eu. Nunca mais esqueci. Pode haver aqui aquela história de não sei o que das idades, tem as suas vantagens. Mas também havendo mais velhos, os mais novos olham para os mais velhos. E se forem bons exemplos, pode ser uma boa semana.
Eu tinha 10 anos, eles tinham todos 17, 16, 15 anos, que nesta altura é uma grande diferença de idades. Eu nunca mais esqueci aquela semana. Claro que eu não consegui jogar a bola com eles, não é? Não consegui, mas aprendi muita coisa. Então tinham que decorar um capítulo inteiro de Romanos 12. Um capítulo. Eu com 10 anos. E o pior é que eu achava que eu era muito bom, porque na escola dominical decorava sempre tudo. Eu cheguei lá a achar, olha, está num papo. Eu lembro perfeitamente com 10 anos, eu vou conseguir. Comecei, fiquei só pelos 2 primeiros. Mas nunca mais me esqueci. Os 2 primeiros de Romanos 12, logo depois irmãos pela compaixão de Deus, etc, etc. E 1 e 2 de Romanos 12, nunca mais esqueci. E tem sido a minha resposta para muitas vezes. Isto é a prova como memorização ajuda-nos. Nunca mais esqueci. E eu tinha-me esquecido por este versículo desta mensagem. De repente, veio-me à mente os versículos. Veio-me à mente. Porquê? Porque um dia memorizei-os. E disse assim, este versículo tem uma explicação fantástica para a mensagem da vontade de Deus. Fecha parênteses. Voltando outra vez ao tema. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que isso significa? Ele diz que nós devemos mudar a nossa mente. E como é que isso é feito? Lendo a Bíblia. Se o fizermos, vamos experimentar qual seja a vontade de Deus só? Não. A vontade de Deus que de facto é boa, é agradável, é perfeita. Por outras palavras, enchei-vos do Espírito. Mas a Bíblia é que simples. O homem que a complica. Na prática, enchei-vos da palavra. É isso que permite renovação diária. Por isso é que nós temos de ter a prioridade. Porque sem a prioridade de buscar a Deus diariamente, renovar é o quê? Renovar é algo que é progressivo. A Bíblia diz, carreguei-vos no botão e vocês ficam cheios de imediato, como Pentecostes. Isso não acontece. Hoje em dia é renovação. Hoje em dia é diário. Hoje em dia exerce a prioridade do foco. Todos os dias buscarmos a Deus. Todos os dias. Lermos a palavra de Deus e orarmos. E então, progressivamente, nós vamos ficando com a nossa mente renovada. E essa mente renovada permite-nos saber qual é que é a melhor vontade para nós. Se o fizermos, se nos salvarmos em primeiro lugar, só podemos ter o Espírito Santo, e regularmente estudarmos a Bíblia com fome e devoção, este versículo aqui, só nesse contexto, e se estivermos cheios, este versículo será real para nós. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja ao teu coração. O segredo não é, Deus, será que é bom eu ir para ali ou ir para o outro lado, ou mostra-me a tua vontade? Não. Nosso objetivo, o nosso foco é, vou-me encher da palavra de Deus. E então, quando eu estiver cheio, tudo aquilo que eu desejar, Deus concorda. É verdade. Façam ao contrário. Esqueçam. Parem tudo. É como aquela situação. Para tudo. Para tudo. Para a vossa vida, para tudo. Stop. Carreguem no travão. Não se preocupem. A pergunta não é, Deus, qual é a pessoa que eu devo casar? Qual é o curso que eu devo tirar? Como é que vai ser aquilo e o outro. Não. O foco é, eu vou-me agarrar à Bíblia. Porque se eu me agarrar à Bíblia, eu vou ter a mente de Deus que me permite desejar aquilo que Deus deseja. E se eu fizer isso, eu vou naturalmente saber o que é melhor para mim, de forma agradável, perfeita, natural. Como lemos em Romanos 12:2. Eu, sinceramente, sinto-me muito fraco para vos explicar este tema, porque eu muitas vezes também tenho dúvidas. Não vos falam um chico esperto, passa a expressão. Fala-vos pessoas que também têm muitas dúvidas, muitas vezes. Não podias ter sido mais claro. Mas eu queria-vos muito explicar-vos de forma simples. Não vos vou dar 10 tópicos, 10 autoajudas para chegar lá. A vida é simples, é a palavra de Deus. E é isso que Deus diz. Ok? Tudo o que desejarmos será real, porque vem de um coração de acordo com a vontade de Deus. Então, Deus não deixou um capítulo para mim, mas deixou duas coisas que se fizermos, podemos viver nossas vidas com as escolhas certas e, acima de tudo, livres. Ninguém nos obriga, fazemos de coração. Não agiremos pressionados pelos outros, mas por convicções e, acima de tudo, felizes. Até aqui. Desculpa, vou pôr. Passo já para a mensagem. Espera só um bocadinho. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu desculpa estar-te a interromper. Não estou a interromper, mas enquanto eles estão a escrever aquilo que estão a escrever, deixai-me dizer que foi a melhor explanação que eu ouvi até hoje sobre a vontade de Deus. Se quiserem, nunca mais se esqueçam. Porque é isto mesmo, exata e rigorosamente assim.
e nem vou acrescentar nada. É só para vos dizer, registrem esta mensagem, guardem esta mensagem, ouçam-na de novo, ela está gravada, ouçam-na de novo, façam uma revisão aos princípios e conceitos, porque é assim, rigorosamente assim, sem acrescentar nem retirar nada. Que Deus nos abençoe. A partir de hoje ninguém tem desculpa para não fazer a vontade de Deus.